estimados irmãos e irmãs da organização Satya Sai Baba do Brasil. Eu fui convidado pela Márcia On para compartilhar com vocês as minhas experiências com Satya Sai Baba. São várias, né, as nossas experiências, tivemos a graça de ter sido abençoado por ele. Mas a nossa história, ou seja, as minhas experiências com Satya Sai Baba, começam entrelaçadas com a própria fundação do Centro Satya Sai Baba de Vila Isabel e com a criação da organização Sai Baba no Brasil, né? Eu fui, junto com o Aloysio Coutinho Alves, nós fomos os primeiros dirigentes do Centro Sai Baba de Vila Isabel e também da organização Satya Sai Baba do Brasil. Daí a minha história já está entrelaçada, já como experiência com Satya Sai Baba, né, no cerne da organização. A minha história começa exatamente quando meu pai, em 1984, ele foi à Índia, o professor Hermógenes, né? E quando ele veio da Índia, no dia seguinte da sua chegada no Brasil, eu o encontrei na Avenida Rio Branco, próximo ao Largo da Carioca, e ele, encontrando-me, ele me convidou para uma palestra que ele ia fazer sobre Satya Sai Baba no Instituto de Parapsicologia, que era dirigido por um médico amigo nosso e que nós também fazemos parte. Eu não podia naquele dia ir, e quando ele me falou que ele ia fazer uma palestra sobre Satya Sai Baba, como eu nunca tinha ouvido falar em Satya Sai Baba, a despeito de eu conhecer por leitura, por pesquisa, os outros avatares e também muitos gurus, eu fiquei olhando para ele e ele percebeu minha perplexidade e disse para mim: "Você não conhece Sai Baba?" Eu disse para ele: não conheço. Ele disse: "Então, meu filho, você está muito atrasado." Foi um impacto para mim, né? Disse, meu pai, aquele homem gentil e amoroso, dizer que eu estava muito atrasado porque não conhecia Sai Baba. E ele tinha razão, certamente. O fato é que eu só ouvi sobre Sai Baba nesse diálogo com o professor. E peguei o ônibus, fui para a casa na Barra da Tijuca, e naquela noite eu sonhei com Sai Baba e o sonho é vívido até hoje. Ele aparecia para mim, né, com a roupa que todos vocês conhecem, com aquela túnica dele alaranjada, certamente é inconfundível, porque o cabelo dele, e ele surge no meu sonho, se aproxima a uma certa distância de mim, fica me olhando e na minha mente, eu não esqueço até hoje, eu digo para mim mesmo, só em voz alta, no sonho: "Uai, esse é Satya Sai Baba." E ele vira o rosto e caminha. Aí eu disse: "Caramba, estou muito perdido." Ele foi embora, olhou para mim e foi embora, eu tenho que correr atrás dele. Correr atrás de Sai Baba, né, simbolicamente eu o faço até hoje, desde aquele sonho. No dia seguinte, eu fui trabalhar e na hora do almoço, eu fui procurar o professor Hermógenes, que eu sabia onde ele almoçava, no restaurante vegetariano, junto com os alunos da academia. E quando passei na Cinelândia, tinha uma feira de livros. E na barraca da editora Record, né, eu gosto muito de ler, parei na barraca da editora Record, e minha surpresa é que existia um livro chamado Sai Baba, o Homem dos Milagres, e na capa do livro estava a foto daquele homem que eu nunca vira e tinha sonhado. Aí foi um impacto. Então essa é a minha primeira experiência. Eu sonho com alguém que eu só sabia o nome porque o professor me disse naquele dia à noite, e com aquele homem que está na foto. Fui ao restaurante, falei com o professor, ele estava na mesa com vários alunos e minha mãe ao lado dele, a Maria. Eu assim os chamo porque eu os conheço
desde minha infância. O professor foi meu professor no colégio militar, eu era muito criancinha. Então nós temos essa relação, ou tínhamos, né, antes de falecer. E ele, quando eu relato o fato para ele, a minha mãe fica me olhando assim com lágrimas nos olhos e ele diz para mim assim: não, você não sonhou com Saibaba. E eu fiquei mais perplexo, eu disse: como não sonhei? O sonho é meu? Aí ele disse: porque ninguém sonha com Saibaba. Saibaba, muito claramente em suas mensagens, diz que não é sonho, é a presença dele. E isso foi uma bênção para você. Você nem conhecia ele, nunca ouviu falar e já aparece para você assim. E ela então me pede para me redigir de antecipar, já ainda não, o estatuto do que seria o Centro Saibaba de Vila Isabel. Isso foi em 1984, depois 85, na academia sempre se realizava atividades às quintas-feiras, que eram as cerimônias, e eu participava de todos. A segunda experiência com ele é que eu fui convidado pelo professor Ia Maria, o engenheiro Aloysio Coutinho Alves, e para irmos a uma casa que ele tinha, chamada Badari, num subúrbio de Petrópolis, acho. E lá eles me revelam, a mim e o Aloysio, que nós fomos escolhidos para sermos os diretores, o presidente e vice-presidente do Centro Saibaba, que estava sendo fundado em Vila Isabel, e tanto eu quanto o Aloysio ficamos surpresos, porque nós nem sabíamos que existiria essa possibilidade, já que nós só íamos à academia e assistíamos à cerimônia e não participávamos junto com as pessoas que tinham viajado à Índia. Nós não tínhamos viajado à Índia e, portanto, para nós foi uma surpresa. Quando eu perguntei a ele por que nós, ele disse: pergunte à sua mãe. E quando eu perguntei a Maria, ela disse para mim: foi Saibaba que lhes escolheu. Então eu não falei mais nada. Foi a segunda minha experiência com ele, foi ter sido escolhido sem me manifestar, sem saber, para ser dirigente do Centro Saibaba de Vila Isabel. Com o tempo, houve a fundação do centro, outros centros surgiram, de Ana Maria em São Paulo, o Moacir em Niterói, Nestor em Goiânia, enfim, a Beth lá que hoje é o Centro Copacabana, mas antes ele foi fundado num outro bairro que eu não estou me lembrando, Santa Teresa, né, que era o de Santa Teresa, que depois tornou-se Copacabana. Então tinha vários centros e em determinado momento sempre recebíamos orientação de Leonardo Guter, como agir no centro, e em determinado momento, em 1988, no começo de 88, fevereiro de 88, eu vou à Índia, já estava na direção do Centro Saibaba, fomos com um grupo do centro, e lá, no dia 10 de fevereiro, nosso grupo foi convidado para uma entrevista. E nessa entrevista, eu não tinha nenhuma experiência de entrevista, nunca tinha ido, foi o primeiro ano. E quando o Saibaba chamou-nos, depois que ficamos na varanda, aguardando ele dar o darshan, quando ele vem, nos colocou numa sala, numa antessala, e todas as pessoas que já sabiam como eram os procedimentos, eu não, entraram correndo, sentaram todo mundo em volta, perto da cadeira, nos lados onde ficavam mais Saibaba, e era muita gente, dos que foram convidados, não só brasileiros do nosso grupo, mas de outros países, e eu fiquei sentado na porta da sala de entrada, sentado de costa na porta de entrada, e em determinado momento, enquanto nós aguardávamos a chegada de Saibaba, de repente eu levei um cascudo no meu chakra, Sahasrara, né? o coronário,
um cascudo, tum! Eu fiquei espantado, numa sala sagrada, eu levar um cascudo, e não tinha ninguém atrás de mim. Quando eu viro o rosto, eu olho, né, eu estava reclamando mentalmente, claro, levei um cascudo, quem é que ia fazer esse absurdo comigo? Quando eu olho, o Saibaba parado do meu lado, com o dedo fazendo assim, pss, e fazendo barulho mesmo, pss, que era para mim parar de gritar dentro da minha cabeça. Aí, e rindo para mim, ele me deu um cascudo, ficou rindo e foi para até a cadeira dele. Depois, por algum motivo, ele voltou e na passagem bateu no meu rosto de um lado, bateu de outro e saiu. E quando ele voltou, tornou a bater no meu rosto. Eu não sei lhes explicar. Eu fui abençoado com um cascudo e batidas no rosto nesse dia, mas não terminou aí. Depois, aí eu já estava mais vivo E o Saibaba nos convida para sair daquela antessala e fomos para outra sala. Aí, como eu estava na porta, eu fui primeiro e sentei-me em frente à cadeira dele. A cadeira e tinha uma almofada no chão. E eu sentei. E as pessoas também sentaram em volta ali e tal. Quando ele veio, que ele sentou-se na cadeira, eu coloquei as minhas mãos sobre a almofada dele. E ele colocou os seus 2 pés de lótus em minhas 2 mãos. E ficou com os pés em minhas mãos, e na minha mão esquerda, com o dedo, o dedão, né? O dedão do pé, ele ficou escrevendo na minha mão. O dedo dele escrevia alguma coisa na minha mão e eu fiquei com as mãos ali e ele apoiado com os pés na minha mão durante algum tempo, não sei lhe dizer quanto, porque na nossa relação, quando nós nos aproximamos do Avatar, a sua luz, a sua energia, a sua fragrância espiritual é tão grande que a gente se perde. E eu não sei lhes dizer, eu sei que ele ficou um tempo com os pés sobre as minhas mãos e escrevendo na minha mão direita com o seu dedão do pé esquerdo. O que eu percebi é que a pele dos pés de Saibaba eram mais finas do que a pele de pés de bebê, de criança recém-nascida, era bem mais fina. E isso, na hora, o meu intelecto ficou pensando, como ele tem um pé tão fino, de pele tão fina e anda descalço naquelas areias escaldantes. Então essas foram 2 experiências capitais na minha vida, muito grande, importante. Outras houveram, mas talvez não tenham tido essa expressão que elas tiveram. Depois que nós voltamos, o senhor Goldstein vem ao Brasil para criar a organização Satya Sai Baba do Brasil. E junto com o Leonardo, ele nos convoca, a mim e ao Aloísio, numa sala onde ele estava, no hotel que ele estava, e lá, conversando comigo e o senhor Aloísio, que já faleceu, ele expressamente nos diz que veio porque o Brasil já pode ter uma organização nacional. E ali naquele momento ele cria a organização, foi ele, o Dr. Goldstein, que criou a organização do Brasil e nomeou o Aloísio e a mim como os primeiros dirigentes da organização do Brasil, que também me causou extrema surpresa, porque eu não tinha, e como não tive e nem tenho ao longo da minha vida, nenhuma pretensão a ficar... E quando eu novamente indaguei, e o Leonardo até brincando comigo, disse, não tem que perguntar, foi Saibaba, o Goldstein não ia mandar você ser dirigente nem o Aloísio sem que fosse com permissão de Satya Sai Baba. Então eu estou lhes descrevendo os fatos, não estou fazendo nenhum acréscimo, não fiquei lisonjeado, fiquei surpreso e me senti abençoado. Então, por isso é que eu lhes disse que as minhas experiências estão entrelaçadas com o início do Centro Satya Sai Baba de Vila Isabel
e da organização Satya Sai Baba do Brasil. Depois ocupei outros cargos, até que foi possível colaborar, e hoje eu tenho 81 anos, sou um ancião da organização do Brasil e certamente ainda como no sonho eu vivo correndo atrás de Satya Sai Baba. Om Saram, meus irmãos, muito grato pela atenção de vocês, que Satya Sai Baba lhes abençoe, lhes inspire, lhes guie para que a nossa organização seja cada vez mais inclusiva e permita que a sua mensagem seja difundida e divulgada para todos os corações. Como é que se